Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2. O sonoplasta consegue fazer o som aqui ficar um pouquinho mais aberto para mim? Quem é? Ele apontou o dedo para baixo. Cadê? Ah, é aquele lá. Pronto. É que a minha voz é muito afônica. Se você me ajudar, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso, ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo nele, um abraço. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para todos aqueles que vieram para Ananindeua nessa noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu vou fazer um pedido ao pastor Franklin. A minha garganta é muito afônica. Será que eu posso ou desligar o ar aqui, ou jogar ele para cima? Vai desligar? Pronto, o senhor também vai ganhar um beijo. Pronto. É que o ar gelado vem, se eu respirar ele, dependendo como eu fizer, me dá um choque térmico, aí acabou a voz, né? Isso, glória a Deus. Me acompanha aqui no teclado, pastor Roberto Marinho, que vocês já ouviram cantar. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos e era músico do pastor Benny Hinn, que é o maior pregador do mundo. Aí ele veio para o Brasil ser músico do pastor Benny Ruim, que sou eu, né? O Arthur está por aí? Cadê o Arthur? Aonde? Ah, está ali. O Arthur é meu filhão, né? Tem uma história muito linda também. Está há 2 dias comigo aí. Deus te abençoe, viu, filho? Como eu te disse, preste atenção na pregação dessa noite. Olhe para quem está do seu lado e diga ao seu irmão: você está preparado? Diga: faremos uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus.
Quem não quiser ir, fique à vontade para ir para casa, porque pelo horário dá tempo de chegar em casa ainda e assistir o Corujão. Se ficar comigo essa noite, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre nós aqui neste ambiente. Glória a Deus. O texto que eu li nessa noite é um desses textos que, quando a gente passa os olhos sobre ele, o nosso coração é atingido automaticamente por uma presença invisível e real. Não sei se você percebeu que apenas a leitura do texto fez alguns crentes quase saírem da terra aqui, porque é um texto que transcende. Esse texto saiu da boca de um dos homens mais intelectuais do mundo, e eu faço questão que você preste atenção nisso, porque hoje nós vamos mostrar aqui que o poder do Evangelho de Cristo e o poder do Pentecoste não é algo que foi dado apenas para pessoas incultas, para pessoas que não sabem ler, nem sabem escrever, porque alguns teólogos brasileiros e alguns do mundo, eles afirmam que só é fervoroso crente que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria dizem que só é cheio do Espírito Santo gente que é analfa de pai e beta de mãe, e isso é um preconceito miserável que nós vamos tentar arrancar de dentro das mentes nessa noite. O poder de Deus não é para aquele que é pobre e não é negado para aquele que é rico. O poder de Deus não é uma benção para quem é inculto e é negado àquele que tem cultura. O poder de Deus não é nem para a mente, ele é para o coração. Quem tem coração e tem sentimentos pode receber um poder sobrenatural que pode mudar a sua vida de uma vez por todas, da noite para o dia. Alguém acredita nisso? Então mais um grito de glória a Deus daquele tamanho. O apóstolo São Paulo, e é uma das personagens que eu mais amo na Bíblia Sagrada, ele era um erudito, ele era um homem preparado nas letras, ele vinha de uma família aristocrática, ele tinha sangue azul nas suas veias, por assim dizer. Ele era um homem que no seu tempo, e era um tempo difícil, porque no tempo em que ele era apenas um jovem, Israel estava debaixo do peso da chibata dos romanos, e os romanos de longe foram a nação mais truculenta da história, mais violenta da história. São eles que inventaram métodos de tortura que assustaram o mundo do seu tempo e até hoje provocam raiva na gente. Os romanos inventaram a cruz. Os romanos inventaram a cruz de cabeça para baixo, que foi aquela onde o apóstolo São Pedro foi crucificado. Os romanos criaram a cruz de Santo André, onde um discípulo chamado André foi crucificado em forma de X. Os romanos criaram o azorrague, aquele chicote de 12 tiras de couro, que na ponta tinha uma limalha de ferro, que quando batia sobre o corpo de um ser humano, o ferro fincava na carne, e quando puxava, não apenas deixavam vergões, mas arrancavam pedaços da pessoa. Foi com esse chicote que Jesus foi esfolado vivo, na noite anterior ao dia da sua crucificação. Então os romanos eram esse povo ruim, duros de coração, e eles dominavam o povo judeu naquele tempo. No tempo dos romanos, mais de 95% dos judeus não sabiam ler, e muito menos escrever, porque escravizaram a mente das pessoas, tirando deles o direito de aprender a ler e escrever, e assim as pessoas se tornavam ignorantes, e era mais fácil de serem manipuladas. É nesse tempo que aparece um judeu, que é de família rica, é um judeu que sabe ler e escrever, só que mais do que isso, ele é formado. A Bíblia chama Paulo de doutor da lei, e muitas pessoas quando leem acham que ele era um sacerdote, e ele não era sacerdote porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e só podia ser sacerdote quem era da tribo dos levitas. Então quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele era doutor em leis. A Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ou seja, literalmente ele era um doutor na lei humana, portanto ele era um advogado. Olha só, num período em que a nação dele quase toda não sabia ler nem escrever, ele era um privilegiado,
porque além de saber ler e escrever, ele é um advogado. Não bastasse ser advogado, ele é um homem que tem dupla cidadania. Numa época em que os judeus eram escravos, e ele, sendo judeu, deveria ser escravo também, ele era diferenciado, porque além de não ser escravo, além de ter a cidadania judaica, ele também tinha cidadania romana. E só poderia ter isso se o pai dele tivesse influência junto à política do seu tempo, ou seja, junto aos romanos. Quando Paulo diz, eu sei falar mais línguas, ou eu falo mais línguas do que todos vós, muitos crentes pensam que ele está falando do dom de variedade de línguas, e não é isso. Ele está dizendo, eu me comunico em vários idiomas. Ele era poliglota. Então olhe quem é esse homem. Ele é doutor da lei, ou seja, advogado. Ele é poliglota. Ele é rico. Ele é da aristocracia judaica. O pai dele tem influência em Roma, tanto que ele recebe cartas para perseguir aquela nova religião, que naquela época era chamada de seita, cujo nome era O Caminho. E é ele quem começa a matar os crentes daquela época, que frequentavam essa religião chamada de O Caminho. Mais tarde, no caminho de Damasco, ele vai se encontrar com o dono dessa nova religião. E o encontro dele com Yeshua fez com que os olhos dele fossem derretidos pela sua glória. E quando isso aconteceu, Jesus, que deveria ter matado esse homem, resolveu dar uma chance para ele, mudando a vida dele. Primeira coisa que Jesus fez foi trocar o nome dele. O nome dele era Saul de Tarshite. Nós chamamos ele de Saulo. Saulo de Tarso. A cidade dele chamava Tarshite e o nome dele era Saul. E a palavra Saul ou Saulo significa o grande. Lembram de Saul, o rei de Israel, que acima dos ombros era mais alto do que todos os judeus? Saul ou Saulo significa o grande. A primeira coisa que Jesus fez foi arrancar o nome dele de o grande e colocou o nome dele de Paulo, que significa o pequeno. Era a maneira de Jesus falar, eu vou mostrar para você o que eu faço com quem é grande. Eu derrubo o camarada no chão, eu esvazio ele e transformo ele em pequeno para que eu faça crescer, agora na graça e no conhecimento da minha presença. Então é assim que nasce o ministério desse homem. E esse homem é para mim um ícone. E olha que interessante, igreja. O Senhor não revelou para Pedro, nem para Tiago, nem para João, pastor Frank, os segredos do Espírito. Pedro, Tiago e João experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Falaram em línguas. Em alguns momentos veio sobre eles a unção de curar enfermos. E pararam por aí. Eles tinham essas duas manifestações, línguas e curas. Mas quando o Senhor levanta Paulo, o Senhor dá a Paulo o que não deu a ninguém. O Senhor dá a Paulo uma doutrina fora da normalidade. O Senhor revela para Paulo que existem níveis de experiência sobre-humana. O Senhor dá a Paulo a habilidade dele ter dentro de si dons, e esses dons chamados de extrasensoriais. E eu sei que são palavras pesadas ou até difíceis de serem compreendidas, mas já já vocês vão compreender plenamente. O Senhor deu a Paulo a habilidade de ser um homem sensitivo. O que era um homem sensitivo? Era um homem de carne e osso como eu e você. Todavia, havia uma habilidade dentro dele de perceber o mundo invisível ao seu redor. Por que o Senhor não deu isso a Pedro e a João, que eram homens analfabetos? Vocês sabiam que Pedro e João eram analfabetos? Não sabiam? Também não têm lido a Bíblia, né? É só ler Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4 e 5. Vocês vão ver Pedro pregar uma mensagem tão poderosa, e quem está ouvindo ele diz assim: não são esses homens iletrados? Iletrado, analfabeto. Como é que nós os ouvimos pregar desse jeito? Como é que um pescador que não sabe ler nem escrever recita o livro do profeta Joel, que profetizou 835 anos antes de Jesus nascer, com tanta propriedade? Pergunte como? Revelação.
Palavra do conhecimento plantada dentro da mente. Pedro abriu a boca e o Espírito Santo revelou a ele o que ele tinha que falar. Mas foi a Paulo que o Senhor sistematizou essa doutrina. O Senhor não deu aos iletrados, o Senhor deu a um homem intelectual. O Senhor deu a um homem rico, o Senhor deu a um homem que tinha dupla cidadania. Isso aqui era uma mensagem. Era o Senhor falando: o poder do Espírito Santo não é só para quem é pobre. O poder do Espírito Santo não é só para a igrejinha de bairro. O poder do Espírito Santo não é só para aquelas taperinhas velhas, naquelas igrejas que tem aqueles presbíteros que tem aquela barriga chamada de curva da prosperidade, cemitério de frango. Não, o poder de Deus é dado para quem busca. Vou falar: quem pedir recebe, quem bater a porta se abre, quem procurar vai encontrar. Basta desejar. Alguém deseja aqui? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, só para eu te escutar. Não é Pedro, não é João quem ensina aqueles crentes que eles não são normais. Olha o que eu vou falar agora, se ajeite na poltrona para não cair. É para Paulo que Jesus diz assim: os crentes são caminhantes de dois mundos. Ouviu aí ou não? Vou falar de novo. Você pode não acreditar, mas essa criatura que está aí do seu lado, essa aí mesmo que está mascando essa desgraça desse chiclete, essa aí que não abre a boca nem para respirar, está o culto inteiro olhando para o púlpito com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. É essa aí mesmo, é essa aí. Se ela nesta noite se ligar no céu, ela vai sair por aquela porta comendo arroz, feijão e muito açaí. Só que apenas parte dela vai estar nesse mundo. Parte dela pisará nesta terra, a outra parte dela pisará nas regiões celestiais. Eu estou no estado do Pará. Eu estou bem próximo à cidade de Belém. E a cidade de Belém foi escolhida não por homens, pelo próprio Deus, para um maior avivamento que o planeta Terra já ouvira falar. E eu acho que eu não estou falando aqui nada novo para vocês. Eu estou falando de Daniel Berg e Gunnar Vring. Eu estou falando de dois batistas que só aprenderam letra na faculdade, mas que conheceram o poder do Espírito Santo. E foram passar uma temporada lá em Los Angeles, na Rua Azusa, com o pastor William Seymour. E quando chegaram lá para um seminário de Pentecoste e Avivamento, perguntaram: onde é a nossa escrivaninha, onde é a faculdade que vamos treinar? E o William Seymour disse: é naquele canto ali, é só dobrar o joelho e ficar orando. E eles falaram: quanto tempo? Até o Espírito Santo descer sobre vocês. Não tinha letra na Rua Azusa, era só unção, era só glória, era só poder. Não era para se aprender, era para se experimentar. E Daniel Berg e Gunnar Vring receberam. E foi num dia lá na Rua Azusa, em oração, que Deus tomou um profeta e disse: enviarei vocês dois para uma cidade chamada Belém. Levantaram, pegaram o mapa mundi, rodaram o mapa mundi, acharam duas Beléns. Uma lá no Oriente Médio, cuidada por muçulmanos, lá não dava para pregar, que eles eram assassinados. A outra ficava num país que tinha uma língua tupiniquim, um lugar chamado Brasil, num lugar onde só tinha cobra grande e boto. E não é que os dois vieram parar em Belém? E quando chegaram em Belém, começaram o treinamento para aprender essa língua nossa, que é extremamente rica e difícil. A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo. A língua portuguesa tem 2.600.000 verbetes, enquanto a língua inglesa tem só 600.000 verbetes. Imagine que para cada palavra que existe em inglês, existe pelo menos 4 ou 5 traduções no português. Então é mais fácil falar qualquer língua do mundo do que a língua portuguesa. E não é que os dois vieram para aprender a língua portuguesa? Conta a tradição que quando um deles aprendeu a língua portuguesa, mandou um bilhetinho para a igreja batista, porque como eles eram batistas, estavam lá.
E quando chegou o bilhete no púlpito, o pastor da igreja batista em Belém chamou eles para falar: irmãos, os nossos irmãos que vieram lá da Suécia sabem falar português. E um deles pegou o microfone e falou: nós sabemos falar português, e nós veio falar para vocês que Jesus deu para nós outra língua além da português. Ele deu para nós língua de anjo, que é essa aqui, ó. Pá, 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 pá. Você se alegrou, né? Os dois foram expulsos de dentro da igreja, apanharam no meio da rua, tiveram que sumir pelo meio do mato, para não serem chamados de heréticos. Sofreu uma divisão aquela igreja, por causa daqueles dois suecos. E foi naquela mesma noite, enquanto os dois estavam escondidos, cuidando das feridas, porque eles foram espancados, foram lixados de dentro da igreja, que do outro lado, uma irmãzinha chamada Celina de Albuquerque, não dormia de noite, porque o que aquele homem falou entrou no coração dela. E ela virava de um lado para cá na cama, não dormia, virava para o outro, não dormia. Aquela casinha ribeirinha, feita de sapé, ela dobrou o joelho, meia-noite, falou: Jesus, se existe, eu quero. Se o que aquele homem falou é de verdade, eu quero receber. E ela orou da meia-noite até as 4 da manhã. Às 4 da manhã, Celina de Albuquerque diz que ela olhou para o teto e o teto sumiu. E ela viu bolas de fogo caindo em cima dela. E o Espírito Santo mudou para o estado do Pará. O Espírito Santo veio morar aqui em Belém. Veio de Malicuia. E olha, eu estou todo arrepiado, porque ele está me dizendo que está aqui até hoje. A glória! E o que Deus deu àqueles dois homens mudou o curso da história do mundo. E tudo nasceu aqui em Belém, aqui do lado de vocês. Portanto, esta terra não é uma terra normal. O problema é que, com o passar do tempo, é natural as pessoas irem se esfriando. Com o passar do tempo, é natural os homens criarem grandes igrejas e às vezes se perderem, porque há muita preocupação. E aí se tornam donos de um estado, donos de uma nação inteira, e começam a se preocupar com os conceitos, com os defeitos, com os valores de uma nação. Começam a se preocupar com a liturgia, começam a se preocupar com isso, com aquilo, e vão deixando de lado a essência. E ao se perder a essência, a igreja entra no mesmo ritmo. E de repente, depois de 100 anos, o que restou daquilo que os nossos pais nos ensinaram? Muito pouco. Temos reuniões todos os domingos, todas as semanas. Gostamos de ouvir uma bela palavra e uma música que nos incendeia e nos coloca de pé. Mas eu queria saber o que foram feitos daquelas experiências, daquelas do livro Diário de um Pioneiro, escritas por Daniel Berg. Você já leu esse livro, Diário de um Pioneiro? Você precisa adquirir. Ele conta como era o início dos cultos aqui em Belém. Ele conta assim: eu estava pregando em Belém em um culto, e a glória de Deus era tão grande, que o Senhor me mostrou um homem no meio do povo, e eu estendi a mão sobre ele, e o homem flutuou no ar. É assustador, não é? A Assembleia de Deus não publica mentira. A CPAD tem um crivo apologético. Todo livro passa por eles para saberem se é doutrinas de homens, se não é, se é heresia. O que é heresia é arrancado. Eu tenho a primeira edição do livro, aí eu comprei a última. É engraçado, não tem mais a palavra flutuar. Tiraram a palavra flutuar e colocaram assim: e eu estendi a mão sobre o homem, e ele foi erguido bem alto do chão. É a mesma coisa, só que flutuar é muito místico. E os homens modernos não querem misticismo. E não há como você conviver em uma igreja pentecostal se você não acreditar que existe um lado místico. O que é um lado místico? É um lado que transcende o pensamento natural. Ora, eu seria um hipócrita se falasse que o nosso culto é normal. Nosso culto não é normal. Nem pode ser.
Como é que essa criatura que está do seu lado, que mal sabe falar a língua portuguesa, daqui a pouco ela recebe uma presença e começa a falar em línguas? Aí você pergunta para ela, fala assim: estou falando a língua dos anjos. Aí você pergunta: onde é que você aprendeu? Eu falo assim: no culto. De que jeito? Que livro você leu? Não li livro. Eu fiquei falando assim: glória, 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 e glória, 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 glória. E daqui a pouco eu comecei a falar em línguas. Quem te ensinou? A pessoa afirma: foi Jesus que me ensinou. Me explique como você vai fazer uma pessoa que tem uma mente normal, um erudito, um professor, um filósofo. Como você vai explicar isso para um sociólogo? Que existem homens e mulheres aqui em Ananindeua que não sabem ler, não sabem escrever. A maioria tem um trabalho muito simples, honesto, digno, porém muito simples. Mas que quando começam a orar, parte do seu corpo começa a interagir com o mundo invisível, a ponto dos olhos marejarem em lágrima, o corpo ficar todo arrepiado. Alguns começam a tremer, outros não conseguem ficar sentados, alguns começam a bater o pé no chão, outros começam a fazer coreografias que quem olha acha que eles estão doentes mentais. Por conta dessas coisas sobrenaturais, as pessoas modernas estão tentando extinguir a chama do Espírito. Estão tentando falar: não precisa de tudo isso para receber. Eu estou aqui na linha contrária dizendo: precisa de tudo isso sim. Precisa de tudo isso sim. Precisa. Por que precisa? Porque o mundo está sendo entupido com um monte de igrejas, e graças a Deus por isso. O problema é que você entra nas igrejas, você não sabe se está numa igreja ou num cemitério. Você entra numa igreja, você não sabe se está numa igreja ou se é numa reunião do Rotary Club. Você entra numa igreja e não sabe se é uma reunião do Lions Club ou da maçonaria, ou se é uma reunião formal como as que temos lá em Brasília, no Palácio do Planalto. Você entra num lugar onde as pessoas só são recebidas porque são perfeitas, porque usam uma roupa bonita, porque falam bem, porque tem um carro importado lá fora, cantam a música, mas não gostam de barulho, porque acham que esse barulho é extravagante demais. Com todo respeito, se não houver fogo na reunião, se não houver glória na reunião, se não houver fervor na reunião, não há milagres, não há sobrenatural, não há sinais, não há nada. As pessoas modernas se envergonham do Evangelho. Escuta essa aqui, Frank. Eu estava em Brasília o ano retrasado, eu acho. Eu estava passando pelos corredores das comissões, e eu estava muito atribulado. Aliás, eu vivo atribulado, minha luta é extremamente violenta. Você ri porque você não sabe o que eu passo. Tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Só Deus sabe as lutas. Então eu tenho que andar, como eu te contei ali no gabinete, em oração, em vigilância. E eu estava passando pelo corredor, aí um deputado me viu da Frente Evangélica e disse: Pastor Marcos, o senhor pode entrar aqui? Eu disse: posso. Eu entrei, tinha lá 5 ou 6 desembargadores. Ele disse: olha, estamos aqui com os desembargadores, eles queriam uma oração, você pode fazer oração por nós? Eu disse: é claro. Estavam lá uns 5 deputados da Frente Evangélica, todos pastores, e como eu sou o mais conhecido, por isso que eles me chamaram. E eu fui orar, pedi para fazer um círculo, pegamos nas mãos um do outro, fizemos um círculo, pedi para fecharem os olhos e eu comecei a orar. Só que como eu estava numa luta terrível, e eu estava em jejum, e eu tenho umas mães de oração pelo Brasil, já tinha recebido mensagens, estava de intercessão, por um momento eu esqueci que eu estava lá dentro da câmara. Fechei o olho e comecei a orar até bem: Senhor, meu Deus, meu Pai. Daqui a pouco eu esqueci que eu estava lá, eu encarnei um crente que ora no monte. Aqui tem alguém que já orou no monte? Eu tenho uma teoria: no monte a gente fica valente porque está escuro, ninguém vê a gente. Eu comecei a orar, mas eu comecei a orar com força. Eu bati os pés no chão umas 3 vezes, dei um grito. Quando eu abri o olho, eu vi umas pessoas fazendo assim. Eu falei: Jesus, segura, aqui não. Não deixa cair endemoniado aqui não, porque aqui não é lugar para isso. Quando eu estava naquele fervor, me deram uma cutucada aqui do lado. Você sabe como chama esse pedaço aqui do corpo?
chama ilharga. Diga comigo, ilharga. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, o anjo tocou na ilharga dele. Ele estava dormindo, o anjo tocou aqui, pode ser, tocou aqui, a pessoa dá um pulo. Me tocaram aqui, eu dei um pulo, eu me desliguei na hora. E eu falei, olhei, falei, o que foi, irmão? Era um pastor, um deputado, ele disse assim, menos. Eu falei, menos o quê? Calma, volta. Aí eu fui ficando quietinho, terminei a oração, disse amém. Quando eu fui sair, esse mesmo pastor disse, não sai não, que eu quero falar com você. Ele me levou para um canto, falou assim, Marco, está na hora de você escutar umas verdades. Eu disse, pode falar. Ele falou para mim, até quando você vai ser esse crente menino? Eu disse, desculpa, eu não entendi. Ele falou, até quando você vai ficar orando desse jeito, dando esses berros, esses gritos? Eu falei, mas por quê? Ele falou, você não é mais aquele menino da Vila Tatu, não. Olha onde Deus te colocou, você é conselheiro de presidente da república. Você é um deputado de 3 mandatos até aquela época, agora eu estou no meu 4º mandato. Você é uma pessoa importante que o Brasil para te ouvir. Você é um menino que fala inglês, espanhol, você escreveu livros. Até quando você, quando vai orar, vai se encarnar esses gritos, essas loucuras? Eu falei assim para ele, como é que você acha que eu cheguei aqui? Eu falei, você acha que eu vim parar aqui em Brasília porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho na minha casa. Eu só vim parar para cá, a igreja só me mandou para cá porque eu pulo, grito, planto bananeira, falo em língua estranha, expulso o diabo e não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Foi por causa disso que eu comecei a estudar o poder do Pentecoste, para provar para essas pessoas que o poder do Espírito Santo não é dado para a mente, ele é dado para o coração. Traduza-se por coração, aquele que tem sentimentos. Deus deu ao homem natural 5 presentes. Quantos presentes? Pergunte, quais são, pastor? A ciência chama eles de sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Dá para repetir comigo os 5? 5 sentidos. Primeiro, Deus deu ao ser humano esses 5 sentidos. São presentes. Para que servem os 5 sentidos? Os 5 sentidos foram dados aos homens para que o mundo físico fosse real para eles. Eu só consigo me equilibrar por causa do meu tato. Eu sinto a densidade do púlpito debaixo dos meus pés. Quando eu abracei o pastor Frank, o meu olfato detectou que ele não usa mais perfume do Avon. O perfume dele nem português fala mais, é importado. Eu só consigo ver a beleza da roupa de vocês por causa dos meus olhos. A minha audição me faz perceber o mundo espiritual através da melodia que o Roberto toca, e através do meu paladar, em nome de Jesus. Depois do culto eu vou comer alguma coisa. Estou cansado dos irmãos me convidar para o evento e falar, vem que nós vamos cuidar do pastor igual cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, não bebe. Ainda bem que aqui vão me tratar como ser humano, né? Deus deu ao homem natural 5 sentidos. Só que eu disse que Deus deu isso ao homem natural. Escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 2 e 3, Paulo fala assim: eu encontrei dentro da igreja 3 tipos de homens. São eles: o carnal, o natural e o espiritual. O homem natural é aquele cujo nome já diz, pela sua natureza. E a natureza humana dá ao homem a habilidade de nascer uma vez. Quem é o homem natural? Aquele que nasceu uma única vez. Mas aquele que está em Cristo, há uma exigência.
Todo aquele que aceita Jesus, ele precisa nascer. Não ouvi, nascer. Pergunte para o seu irmão, por que temos que nascer de novo? A gente sempre fala isso, mas poucas pessoas meditam nisso. Por que temos que nascer de novo? Não seria mais prático para Deus, ao invés de nos fazer nascer de novo, nos adotar? A adoção hoje em dia, pelo menos no século 21, o filho adotado, ele é chamado de filho do coração. Geralmente o filho adotado tem mais valor em casa do que o filho biológico, porque ele vem de família triste, aí toda a atenção é dada para ele. Então seria mais prático para Deus, ao invés de nos fazer nascer de novo, nos adotar. Mas Deus não quer adotar ninguém, Ele exige que a gente nasça de novo. Pergunte por quê? Todas as vezes que nasce um ser humano, este ser humano herda características genéticas dos seus pais. Olha a pessoa que está do seu lado, rapidão, olha de cantinho de olho para cá. Esse corpinho aí informa de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, de um violão. Isso aí é herança genética. Esse olhinho cor de jambo, de jambuticaba, né? Herança do vovô. Essa perninha torta, pode ver que é da vovó. Esses dentinhos, tudo que você está vendo aí é uma construção biológica. Nós herdamos isso através daquela sigla DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Uau! Falou 3 vezes isso, está batizado com o Espírito Santo. Então, nós herdamos características genéticas do pai e da mãe. E qual é a alegria de um pai e de uma mãe quando nasce o bebê? Pai, principalmente, é o bicho mais bobo que tem. Nasceu a criança, ele já coloca e sai mostrando para todo mundo: ó, a cara do pai. Toda criança nasce com cara de joelho. Todo bebezinho nasceu, é a coisa mais esquisitinha que tem no mundo. Parece um ET. Tudo inchado, né? Saiu de dentro da barriga, é natural. Toda criança tem cara de joelho, mas o pai tem visão profética. Ele diz: ó, é a cara do pai. Aí a coitada da mãe é obrigada a concordar e diz: é, só carreguei, só carreguei. Não é assim que as mulheres falam? Então qual é a alegria de ser pai? É poder expor o filho e falar: é a minha cara. Se ajeita aí. Aí vem Deus e diz: eu não quero adotar ninguém, eu quero que nasça de novo. Para quê? Para eu poder mostrar para o inferno inteiro: é a minha cara. Tem características minhas nesta criança. Você pode não acreditar, mas você não é normal. Se você entender o que eu estou pregando, a sua vida muda hoje. Quando você sair por aquela porta e colocar o pé na rua da sua casa, pode pisar gritando: cheguei. Não é para o seu vizinho ouvir, é para os demônios que mandavam lá. Eu não disse que mandam, eu disse que mandavam. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão ter que entender que quem está chegando é filho do Criador do céu e da terra. Só quem acredita reage, pelo amor de Deus. Olhe quanta verdade escondida dentro da palavra. Um crente pentecostal, eu estou falando do crente pentecostal raiz. Não estou falando essa geração Nutella não, tá? Eu não estou falando desses neopentecostais. Bonita a palavra, né? Neopentecostais. Ah, que vontade de colocar eles deitados no meu colo, pegar uma cinta e bater no bumbum. O que é um neopentecostal? Eles se acham melhores do que a gente. Pergunte por quê? Porque eles não dão escândalo. O glória a Deus deles é assim, ó: glórias a Deus. A adoração deles é assim, ó: eles não gostam nem dos nossos louvores, eles gostam de um negócio chamado worship. Para tentar entender o que é worship é uma prova, viu? É aquelas músicas de lenga-lenga.
Sabe aquela nhê, 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 nhê. Então criaram esse nome de neopentecostais para tentar se descolar da gente, que se descole mesmo. Porque a minha Bíblia diz: ou você é quente, ou você é frio. Porque se for morno, eu te vomito pela minha boca. O diabo não tem medo do homem, porque o homem é importante, porque o homem tem anel de formatura no dedo, porque o homem ou a mulher moram no alto de um arranha-céu, ou porque tem um sobrenome extremamente poderoso e uma conta bancária recheada de dinheiro. O diabo não tem medo do ser humano, porque ele fala com o presidente da república e porque ele é um ser acima da média, intelectualmente falando. O diabo só respeita uma raça, que eu chamo de, carinhosamente, canela de fogo. Isso aqui é para dar desespero mesmo. Não tem meio termo. E esses neopentecostais sabem que quando aperta para o lado deles, pergunta se eles procuram um profeta neopentecostal para orar por eles. Ele sobe o morro, vai lá naquele bairro pobrezinho onde tem aquela irmãzinha do coque. Ela só tem 2 dentinhos na boca e quando o fogo desce, ela sapateia. Na hora que a coisa aperta, é os crentes raízes que eles procuram. Não é? Então, em nome de Jesus, não brinque com isso. Já que você quer o Pentecoste, aceite o Pentecoste completo, pacote fechado. E deixa Deus te usar. Ah, pastor, mas vão rir de mim, vão falar de mim. E quem fala de você paga a sua conta por acaso? Quem ri de você morreu na cruz do Calvário por você? Na hora da luta te visitam no hospital? Não. Então as favas com eles. Eu quero é Deus e ponto final. Eu quero a graça, eu quero fervor, eu quero esta alegria. Escute, o que eu vou falar agora vai te fazer chorar. Beto, onde a música me dá a minha. Eu moro no estado de São Paulo. Secretário, ouça, isso aqui é importante. E como parlamentar eu envio emendas para vários hospitais. E tem um hospital em São Paulo, na cidade de Barretos, que é o Hospital do Câncer. É o maior hospital de oncologia da América do Sul. Vem pessoas do mundo inteiro para lá. Andar naquele hospital é a maior tortura psicológica que um ser humano pode sofrer na vida. Imagine você entrar num hospital com milhares de pessoas à beira da morte. O cheiro de morte nos corredores é perceptível. Aí você vê morrendo aos poucos crianças, velhos, pessoas de meia idade. E eu fui visitar esse hospital. Aí o diretor me mostrou todo o hospital. Eu comecei a passar mal lá dentro, porque é muito triste. E eu saí dali dizendo: diretor, eu preciso ir embora. Ele falou assim: não, ô, deputado, deixa eu te mostrar aqui uma ala, que nós estamos com um tratamento paliativo, estamos em teste ainda, e tem dado algum resultado. E eu disse: onde fica? Ele disse: na pediatria. Eu falei: o senhor não vai fazer isso comigo? Você vai me levar para ver criança em estado terminal? Ele disse: mas o senhor precisa ver. E eu fui. Entrei num corredor e tinha 2 portas, uma de frente para a outra. A da esquerda tinha uma foto daquela enfermeira, que tem em todo hospital, a enfermeira com o dedo assim, ó. E embaixo: o seu silêncio é uma prece. Aí o médico abriu a porta e entrou. Era uma pediatria. E haviam dezenas de leitos e berços. Todas as cores que tinham ali se resumiam em branco e prata. As crianças deitadas naquelas caminhas, todas carecas, algumas fazendo quimioterapia, radioterapia, tomando soro. Você via a morte nelas. E o médico com seu estetoscópio, olhando o coraçãozinho delas. Um silêncio. Quando terminou, eu saí dali mais mal do que estava. Ele disse:
Agora eu vou mostrar para o senhor o lugar onde nós estamos com um tratamento paliativo. Era a porta da frente. A porta não tinha a placa da enfermeira. E o médico falou assim, ó, não se escandalize, viu, doutor? Ele enfiou a mão no bolso, pegou um nariz de palhaço. Sabe aquele nariz vermelho? Ele colocou o nariz de palhaço, ele, diretor, com aquela roupa branca, com o nariz de palhaço. Ele abriu a porta e se jogou no chão. Eu fui tentar segurar ele, porque eu achei que ele tinha tropeçado. Não era, ele fez de propósito. Quando ele caiu no chão, as enfermeiras lá dentro, acho que já tinham um código, pegaram um tambor, uma buzina e começaram a bater. As crianças começaram a ficar em pé nos berços e pular. Elas tomando soro, elas pulavam, gritavam. Era tudo colorido as paredes. E virou uma festa. As criancinhas também estavam carecas, mas estavam tudo gritando e pulando. Por um momento, a minha tristeza que eu senti na outra sala saiu. E aí ele foi, conversou com as crianças, brincou com elas. E quando nós saímos dali, ele tirou o nariz de palhaço. Ele disse, o que o senhor achou? Eu falei, do quê? Do nosso novo tratamento. Eu falei, que tratamento? Ele disse, o senhor não viu que eu me joguei no chão? Eu falei, o senhor viu os tambores? Eu falei, sim. O senhor viu a gritaria? Eu disse, vi. O senhor viu que as crianças ficaram de pé? Eu falei, sim. Esse é o tratamento. E eu falei, o que está acontecendo? Ele disse, essas crianças estão se recuperando. E eu falei, mas estão se recuperando por quê? Ele disse, por quê? Porque lá onde só tem morte, o que é o câncer? É uma célula morta. Eu não quero te assustar, mas todo ser humano tem uma, pelo menos. Nós temos trilhões de células, trilhões, basta uma morta. Se algo despertar ela, se algo potencializar essa célula, e você vai ficar escandalizado agora, mágoa, tristeza, angústia, medo, disparam. Sentimentos fazem essas células que estão mortas pulsarem. E quando elas começam a receber vitalidade, porque elas estão sendo alimentadas, elas começam a se proliferar e vão atacando as outras células, vão matando elas. A célula cancerígena vai dando uma mensagem dizendo assim, eu cheguei, e onde eu passo, tudo que está vivo morre. Eu disse, aqui com essas crianças que gritam, quando elas ficam em pé e começam a gritar e bater o pé no chão, as células vivas se revoltam contra a célula cancerosa. E diz assim para elas, nós não queremos que você cresça, porque nós queremos viver. A célula morta diz, eu quero matar, e as outras, nós queremos viver. E começa a haver uma inflexão e começa a diminuir. Há um estudo que diz que as pessoas que são felizes têm menos propensão ao câncer. Alguém já teve algum pai, alguma mãe, um parente que faleceu de câncer? Você lembra, a pessoa era uma pessoa até o dia que saiu o resultado. Saiu o resultado, acabou a vida dela. Meu pai, 3 meses acabou a vida dele. Minha tia, 3 meses acabou a vida dela. Porque quando chega a mensagem câncer, o câncer é um nome tão maldito, é um nome tão desgraçado, que ele manda medo para todo mundo. Assusta e rompe com a pessoa a vontade de viver. A esperança vai embora, porque vem uma mensagem, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Isso se esparrama pelo corpo, a pessoa se entrega. Em menos de 3 meses ela está dentro de um caixão. Se ela não descobrisse, se não falassem para ela, ela viveria mais uns 5, 6 anos. Por que existem curas de cancerosos nas igrejas? A ciência não aceita, eles dizem que aconteceu alguma coisa, evoluiu. Não é isso. Mas não acontece curas assim em igrejas frias, em igrejas metódicas. Geralmente os milagres que vêm são igrejas barulhentas, são igrejas de gente doida, gente sai pulando com um pé só. Tem gente que faz uns negócios que alguém pensa que recebeu o espírito do Bruce Lee. E quando eu vejo isso eu digo, faz mais, reage mais. Se você está doente nessa noite, faz um teste. Qual, pastor? Esquece a doença, pastor, mas o nome dela é forte. Tem um nome que é maior do que o nome dela. Há um nome que está acima de todo nome.
Jesus, Yeshua. Chama Yeshua nessa noite. Grita, diga: eu vou dançar para ti nesta noite, igual Miriam fez, igual Davi fez. Se alegra conosco nesta noite. E você vai ver que quando o culto terminar, a enfermidade, ela vai estar ameaçada. E daqui a alguns dias você vai entrar aqui dentro dando um testemunho. E o médico vai dizer: foi obra do acaso. Você vai dizer: não foi sorte, foi ele. Porque quando ele chega na festa, um milagre acontece. Avivamento não é uma questão louca de uma mente perturbada que sofre com catalepsia, porque é isso que os psicólogos falam de nós. Eu sei porque minha esposa é psicóloga. Minha esposa tem medo dos cultos que eu prego. Ela diz: você provoca umas reações esquisitas na cabeça da pessoa. Ela diz: você mexe com as emoções dela. Eu falei: mas não sou eu, meu amor, é a palavra, eu vou pregando. Ela disse: o que você provoca neles é uma bagunça de emoções tão grande que faz eles acreditar em tudo. O Arthur, cadê o Arthur? O Arthur vem de uma família do baixo espiritismo. Um menino cheio de traumas. O Arthur não conseguia abrir a boca para falar com ninguém. Introvertido, só apanhou da vida. Escutou uma pregação minha, ele me contou hoje. E na pregação diz para ele: Deus vai te dar. Abra a sua boca, reage. Ele disse, ele falou que deu um pulo na sala. Vou começar a falar. Agora é empresário, tem 4 lojas, fala mais que o homem da cobra. Como assim? Palavra, o poder da palavra. A palavra destrava. O Espírito Santo quer colocar azeite nas suas engrenagens. Ele quer destravar a sua vida. Você esqueceu que Pedro negou Jesus 3 vezes numa noite antes que o galo cantasse? De medo. O mesmo Pedro, no dia de Pentecoste, quando viu as pessoas falar que os crentes estavam bêbados, pulou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Cadê o medo que Pedro tinha? Cadê a vergonha que havia dentro dele? Como foi que saiu? A vergonha e o medo saíram de Pedro porque aconteceu o que está escrito lá em Atos 2, alguém lembra? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não foi meia dúzia, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi isso que aconteceu com Pedro. O Espírito Santo veio sobre ele e arrancou dele tudo aquilo que atrapalhava ele como ser humano. O Espírito Santo destravou Pedro. O Senhor quer destravar a sua vida. Ele quer arrancar essa timidez maldita que não te deixa crescer, que não te deixa se desenvolver, e pior, não te deixa nem conseguir uma pessoa para casar com você. É sério, você está aí orando, subindo monte, descendo monte. Não adianta você subir monte, descer monte, porque isso não é só oração que resolve. Você tem que ser destravado. Você precisa ter audácia. Você precisa receber coragem. Você tem que receber uma unção que te faça perder a vergonha, perder o medo. E como é que isso vai acontecer, pastor? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para você nesta noite. Mas para isso você tem que criar coragem. Se Deus deu a Paulo, que era um erudito,
por que Ele não pode dar a você? Se Deus deu a mim, um menino que era cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café, morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos, minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje, eu tenho guardado a minha caixa de engraxar sapato até hoje. Como foi que Deus mudou a minha vida? Foi dentro de uma igreja igual a essa. Eu acreditei que existe alguém aqui dentro. Vou falar de novo. Eu errei a vida inteira falando que era algo. Eu passei a vida inteira falando, tem uma coisa que me pega no culto. Hoje eu já pedi perdão. Não é uma coisa que me pega, não é algo, é alguém. Não, eu vou falar de novo. O que você está sentindo aí não é uma coisa, não é algo, é uma pessoa mesmo. Essa pessoa tem nome, chama-se Espírito Santo. E Ele está aqui dentro nessa noite. Só que Ele é um cavalheiro. Ele não é igual aos espíritos que descem em centros de feitiçaria. Os espíritos que descem em centros de feitiçaria dominam a mente da pessoa ao ponto da pessoa não saber o que ela está fazendo. O Espírito Santo não é truculento desse jeito. Ele é um cavalheiro. Ele não vai pegar você e fazer você fazer coisas que você jamais sonhou ou queria, não. Ele vai trabalhar em parceria. A Bíblia diz que Ele concedia as línguas. Ele não falava as línguas, Ele não pegou a língua das pessoas e fez elas mexer sozinho, não. Falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Ele dava, Ele ensinava, e as pessoas então falavam essas línguas. O Espírito Santo, nesses últimos dias, tem sido negligenciado. As pessoas acham que Ele é um vento, acham que Ele é água, fogo ou óleo, e Ele não é nada disso. Esses 4 elementos são símbolos dEle. O que esses 4 elementos fazem, Ele também faz. O vento propaga, o Espírito Santo também propaga. O fogo queima e purifica, o Espírito Santo queima e purifica. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O azeite consagra e separa, o Espírito Santo consagra e separa. Mas Ele não é vento, Ele não é água, não é fogo e não é óleo. Ele é uma pessoa. E se Ele é uma pessoa, Ele quer se relacionar. O que Ele quer, pastor? Ele quer falar com você. Ele quer acordar com você. Ele quer dormir ao seu lado. Ele quer ser seu professor, Ele quer ser seu mestre. Ele quer te ensinar a palavra. Ele quer te dar habilidades e poder. Existem 9 dons do Espírito Santo lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. São dons do Espírito Santo. Olha só, não são dons de Jesus. A Bíblia não diz que são dons de Jesus, são dons do Espírito Santo. O que é um dom? É uma dádiva. Dádiva do Espírito Santo. Quem é que dá a dádiva? O Espírito Santo. Agora, como é que Ele pode dar se a igreja nem sabe que Ele está presente? Como é que Ele pode doar se a igreja não sabe de onde vem? Paulo, o erudito, ensinou uma coisa que poucas pessoas aprenderam. Quando vocês se ajuntam, nada acontece, disse Paulo. Mas quando vocês se ajuntam e uns têm salmos e outros têm testemunho, palavra e louvor, louvor e palavra. Aí Paulo diz, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E onde são as regiões celestiais? Com certeza não é aqui em Ananindeua. O culto começa em Ananindeua, mas ele não pode terminar em Ananindeua. Ele começa aqui e vai subindo. De que jeito? Quando um grita, quando o outro aplaude, quando o outro chora, quando o outro fala em línguas, a gente vai saindo da terra e vai se encontrando com Ele nas regiões celestiais.
E é nas regiões celestiais que acontece o milagre. Qual, pastor? Batismo com o Espírito Santo, cura divina, libertação. Por que não acontece mais milagres? Porque a igreja não sai da terra. É simples assim. Por que não acontece mais os sinais? Porque a gente começa o culto aqui, fica no culto aqui, e não vê a hora do culto acabar aqui. Ficamos olhando para o relógio. Queremos compreender. Milagre não se compreende, se absorve e recebe. Por que os nossos pais, que não tinham cultura nenhuma, recebiam? Por que Daniel Berg e Gunnar Wingre oravam e pessoas flutuavam? Gunnar Wingre conta que ele estava pregando na cidade de Somerville, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. E enquanto ele foi pregar, caiu sobre ele uma unção de alegria, que ele começou a rir. Ele riu tanto que ele foi obrigado a sentar. Ele voltou para pregar, não conseguia, ele começou a rir de novo. E o que estava nele foi contagiando a igreja. Daqui a pouco estava a igreja inteira rindo. E Jesus curou e batizou com o Espírito Santo naquele dia. Aí vem os nossos pais modernos, com suas teologias enrijecidas, e dizem: isso aí é uma loucura. E quem foi que disse que o culto pentecostal é normal? Nosso culto é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque não se entende com a mente racional, se aceita com o nosso coração. Vou terminar te dando uma palavra, escute. Enquanto você ficar aqui dentro tentando entender, você nunca receberá nada. Pergunte por quê? Não dá para entender aquilo que não é da terra. A mente humana quer uma explicação, mas não tem explicação. Se tiver explicação, deixa de ser sobrenatural. O que é natural é aquilo que é explicado, e o que não é explicado é sobrenatural. E o que é que eu faço, pastor? Ao invés de você ficar filosofando, ao invés de você ficar o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, ao invés de você vir para o culto e ficar aí com esse braço cruzado e com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, eu te desafio: se entrega, baila com Ele, chame o Espírito Santo para uma dança, diz: vamos dançar nessa noite, me deixa sair da terra e tocar o céu. E eu profetizo que a sua vida vai mudar. Quem crê nisso, fica de pé comigo, por favor. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não subiu ao seu coração, é o que Deus tem reservado. Mas não é para qualquer um, é só para aqueles que o amam, para aqueles que o não ouviu. Alguém aqui já amou? Quem já amou alguém aqui? Quem ama faz loucuras. Esse deve estar apaixonado. Vou falar de novo. Quem ama não enxerga mais nada na frente a não ser o amor da vida. Quem ama fica tão zorogodó que daqui a pouco você está lá na sua casa e para um carro na frente da sua casa com uma caixa de som desse tamanho, e um outro doido com o microfone falando: Maria, João mandou te dizer que do dia que ele te viu, ele subiu num coqueiro e nunca mais desceu. Aí solta aquelas músicas que te passa vergonha. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu pulei o muro de uma escola. Ela fazia magistério, num corredor que só tinha mulheres, devia ter umas 300 mulheres, todas as classes. Eu entrei e o guarda correndo atrás de mim, isso que eu corri mais do que ele. Eu fui até na porta da sala de aula dela e disse: Edileuza. Ela tomou um susto. Eu disse: eu te amo. A classe foi a loucura, aplaudiram, e ela foi obrigada a casar comigo. Por quê? Quem ama faz loucuras. O Senhor diz: eu não posso mostrar aquilo que ninguém viu,
Não posso deixar você ouvir aquilo que ninguém ouviu, nem sentir aquilo que ninguém sentiu, se você for normal. Mas eu revelo só para aqueles que amam. Tem alguém que ama? Então pegue a mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela: eu quero que Jesus opere de novo, igual ele fazia no passado, porque o nome dele ainda é Jeová Jiré. Feche os corredores, pegue na mão de quem está do outro lado, faça isso aí. Eu vou te dar um momento para você orar. Enquanto você ora, nós vamos cantar, porque quem está debaixo desta promessa e quer isso, o Senhor vai te blindar, e o fogo não vai te queimar, e a água não vai te afogar, porque o nome dele ainda é Jeová Jiré. Feche os seus olhos, Jiré, 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 feche os seus olhos.